capítulo 16. Outra fonte de conflitos. Números 16, versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, então era um levita, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então, aqui a gente tem um segundo tipo de conflito, origem de conflito, que é quando o conflito surge de dentro da própria igreja. Se a gente pegar aqui esses líderes, o Corá principalmente, se você volta lá no capítulo 11, quando Moisés fala para Deus assim, o meu serviço está muito pesado, está muito difícil, e Deus fala assim, não, então escolhe 70 anciãos aí, eu vou pegar do espírito que está em você e vou colocar nesses caras, e eles vão ajudar a levar o fardo junto com vocês, com você. 5 capítulos depois, nós temos gente desse grupo se rebelando contra Moisés. Nós estamos falando de gente que foi cheia do Espírito Santo, que foi escolhida pelo próprio Moisés como gente especial, que Moisés falou assim, Deus, esse cara aqui eu confio para ser líder das equipes que a gente vai montar aqui dentro, gente que conhecia Deus, gente que estava no discurso, inclusive, resgatando a falha que o povo de Israel tinha causado lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus queria que toda a assembleia fosse santa e que toda a assembleia fosse sacerdote e não houvesse líderes entre eles, mas depois do capítulo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, o povo vira para Moisés e fala assim, não, fala você e a gente vai te ouvir, mas nós não queremos ouvir a Deus. Passa um tempo, esses caras começam a repensar a postura deles e falar assim, não, acho que nós também ouvimos Deus, nós também recebemos o Espírito Santo, nós também podemos decidir. E aí começa o conflito. Conflitos surgem de dentro da igreja, de líderes que são bons líderes, que são pessoas importantes, que são pessoas que têm credibilidade, são pessoas que já caminharam com a igreja, que às vezes estiveram na origem da igreja, que às vezes estiveram em momentos ruins junto com você, que apoiaram você em circunstâncias extremas, que são reconhecidos pelas pessoas como pessoas de valor. Conflitos surgem com essas pessoas também. Então, há um tempo atrás, uns meses atrás, eu estava tendo uma conversa com uma pessoa aqui da igreja relacionado com isso, e aí eu falei sobre, olha, esse caminho que você está tomando é um caminho que, se ele continua, daqui a pouco você está me traindo, né? Você vai estar se rebelando aqui dentro da igreja. A pessoa falou assim, não, mas de jeito nenhum, nunca faria uma coisa dessa. Se sentiu até meio ofendido com a minha fala. Eu falei, cara, não, porque gente melhor do que você fez isso com gente melhor do que eu, né? Porque Corá era melhor que todos nós, Moisés era melhor do que todos nós, e eles passaram por esse tipo de situação. Então, a gente nunca pode achar ou ter a ideia ou construir a ideia de que, não, isso aí nunca vai acontecer. Conflitos é uma coisa com inimigo, é coisa com gente que eu já nunca fui com a cara dessa pessoa e não sei o quê. Gente boa também causa conflito. Gente de confiança também, em algum momento, se insatisfaz, às vezes com a posição que está ocupando, às vezes porque gostaria de crescer mais e não tem mais espaço para crescer, e gera conflito. E a gente precisa ficar atento. Mas aí a gente vai lá no capítulo, vamos voltar no capítulo 12, capítulo 12 de Números, a gente tem no versículo 1. Olha só.
Números 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E aí o versículo, um dos que eu acho mais engraçados da Bíblia, né? Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Aí quando você pensa em quem escreveu isso, né? Moisés. Então foi acho que ele deu uma desabafada aqui, né? A hora que ele falou assim, ó, valorizar o passo. Deixa eu te falar quem é o Moisés, para você ver o que Moisés está suportando. Ó, nesse caso sou eu, né? E aí ele valoriza ali o passe dele. Conflitos vêm, inclusive, de dentro da família, inclusive das pessoas mais próximas, às vezes do seu braço direito, da pessoa que come com você, que mora com você, que vive com você. Conflitos podem vir daí também. E olha que interessante que o argumento que o Coré vai usar depois é o mesmo que Arão e Miriam estão usando aqui. Mas peraí, Deus também fala através de nós, né? E isso surge a partir de uma discordância de escolhas da vida pessoal. Então, veja, um conflito acontece porque as pessoas queriam comer coisas melhores e estavam insatisfeitas com o estilo de vida dentro daquela comunidade. Outro conflito surge porque pessoas queriam crescer mais do que elas tinham crescido e isso gerou problemas dentro da comunidade. Outros conflitos surgem porque o líder toma decisões para a sua vida pessoal que incomoda quem está sendo liderado por ele. E, às vezes, coisas que incomodam mais as pessoas de muito perto do que pessoas de longe. Então, nós temos coisa que não tem nada a ver com o líder, o cara quer comer cebola, né? Mas nós temos uma coisa com o cara, eu não gosto da sua mulher. Eu não gosto das decisões pessoais que você toma para a sua vida pessoal, né? Então, fontes, o conflito ele pode vir de fontes muito diversas e ele vem de pessoas muito diversas. E aí é que a gente volta para a nossa ideia aqui. Nós não podemos ter medo de enfrentar o conflito, de ter o conflito. A ideia é o conflito se estabelece, você cria formas de poder lidar com aquilo ali. Mas primeiro, mais importante, muito importante, é você descobrir qual que é a origem daquele conflito.